Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de Física, revisando duas coisinhas sobre vetores, tá? A gente vai ver como que se faz a representação gráfica da soma entre dois ou mais vetores, e a gente também vai ver como se calcula o vetor resultante, o módulo do vetor resultante, de dois vetores perpendiculares, tá bom? Ou seja, dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Para isso, para fazer essa revisão, eu trouxe aqui um exemplo de uma questão que vai dizer o seguinte, olha. Uma partícula desloca-se 3 quilômetros para o leste e em seguida 4 quilômetros para o sul. Ou seja, tá, gente? Essa partícula veio para a direita, se movimentou aqui para o leste, depois ela se movimentou para baixo. E a questão quer que a gente determine qual é o módulo do deslocamento resultante, tá? Ou seja, você vai ter que somar dois vetores aí. Antes de fazer essa soma, vamos fazer aqui a representação gráfica do vetor resultante. Representação gráfica, gente, é um nome bonitinho para desenhar os vetores, tá certo? A gente vai desenhar a soma, né, o vetor resultante da soma entre os vetores, tá certo? Para isso, a gente vai usar uma coisa que é chamada de regra do polígono, beleza? Aí vamos lá, me acompanha. Gente, primeiro, eu tenho que saber o seguinte, olha, quando a questão fala para mim que a partícula vai se deslocar 3 quilômetros para o leste, eu tenho que transformar essa informação em um vetor, tá? Quando ela se desloca 3 quilômetros para o leste, eu posso transformar essa informação aqui em um vetor que aponta na horizontal para a direita e tem um módulo que vale 3 quilômetros, beleza? Depois, essa partícula ela vai realizar outro deslocamento, só que em direção ao sul. Então, eu posso representar essa informação através de um vetor que aponta na vertical para baixo e tem uma intensidade, ou seja, tem um módulo de 4 quilômetros, tá? Então, esses são os dois vetores que eu vou trabalhar aqui. Fazer a representação gráfica da soma entre esses dois vetores, eu já disse a vocês que é fazer um desenho. E para isso eu tenho que seguir a regra do polígono, que diz para mim o seguinte, tá, gente? Olha, eu vou juntar esses dois vetores que eu acabei de desenhar, mas eu só posso juntá-los ligando sempre a origem com a extremidade, tá? Lembre-se que a origem do vetor é onde você começa a desenhar o vetor e a extremidade é onde termina a ponta da flecha, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, você vai escolher um desses dois vetores para começar o seu desenho, tanto faz, tá? Você pode escolher o vetor que tem módulo 3 ou que tem módulo 4 quilômetros, vai dar na mesma. Eu vou começar aqui, então, escolhendo esse que tem o módulo de 3 quilômetros mesmo. Então, eu vou transferir ele para cá, ó, para o lado, desenhando ele do mesmo jeito que ele estava antes. Ou seja, um vetor na horizontal que aponta para a direita. Você não pode mudar o sentido nem a direção do vetor, tá bom? Então, está aqui o meu vetor, que tem módulo 3 quilômetros, tá? E aí eu vou ligar a extremidade desse vetor com a origem do outro vetor que eu estou querendo somar, que é aqui o vetor que tem módulo 4 quilômetros, tá? Gente, então, pela regra do polígono, olha, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso pegar lá o meu vetor de 4 quilômetros e colocar ele aqui do lado esquerdo. Porque se eu fizer isso, gente, eu vou estar ligando a origem de vetor com a origem de vetor. E a regra do polígono não permite, tá bom? Então, o correto aqui seria eu fazer o seguinte, ó. Eu pego a origem do vetor lá de 4 quilômetros e ligo com a extremidade do vetor de 3 quilômetros. Agora sim, ó, ficou a origem de vetor com extremidade de vetor, certo? E aí, como é que fica o vetor resultante? Como é que é a representação da soma desses dois vetores? A regra do polígono vai dizer para mim, ó, que o vetor resultante ele vai ser uma reta que vai começar da origem do primeiro vetor que eu comecei a desenhar e vai até a extremidade do último, tá? Então, a origem do primeiro vetor está aqui, ó, no comecinho do vetor de 3 quilômetros. E a extremidade do último vetor que eu desenhei está lá na ponta da flecha do vetor de 4 quilômetros. Então, o meu vetor resultante vai ser uma linha reta que vai lá da origem do primeiro
até a extremidade do último. Esse aqui é o meu vetor resultante, tá certo? Essa é a representação do vetor resultante. Tá bom, galera? Então, regra do polígono, origem com extremidade, e aí o vetor resultante começa na origem do primeiro vetor que você desenhou e vai até a extremidade do último. Essa regra, ela vale para caso você queira somar quantos vetores a questão te der. Se forem 3, 4, 5, 6 vetores, você pode usar essa regra para fazer a representação gráfica. Beleza?